Boa tarde, meu irmão e minhas irmãs. Eu quero mandar também uma saudação para todas as demais pessoas que vão ver esse vídeo, estejam aonde estiverem, e também uma saudação especial para os nossos irmãos lá da África, que celebraram o primeiro aniversário da igreja no domingo passado. E vamos seguir o nosso estudo bíblico que trata da nossa identidade em Cristo, ou seja, quem nós somos em Cristo, né? Então, quando a gente pergunta quem nós somos, ou quando alguém pergunta quem você é, logicamente que a gente tem uma identidade aqui, tem o nosso nome, etc, mas a nossa identidade que Jesus Cristo trata é da nossa identidade espiritual, a nossa vida espiritual, que faz uma diferença enorme entre a gente viver pela fé, ou seja, se a gente busca o nosso crescimento espiritual, o resultado disso é que a gente aumenta a nossa fé. Se a gente não busca o crescimento espiritual, vai buscar a fé onde? Né? Não tem fé. Então, a nossa identidade espiritual, o que nós vamos refletir hoje, é o que eu comecei a falar na semana passada, mas que não deu para terminar. Então, para a gente formar a nossa identidade espiritual de uma maneira como o Senhor quer que a gente forme a nossa identidade, o nosso caráter cristão, a primeira pergunta é essa: se nós somos conforme e onde a gente anda, ou se nós somos conforme o Senhor quer que a gente seja. Eu estava falando semana passada que o meio onde a gente anda, né, e conforme a gente vive, obviamente que vai influenciar o nosso caráter. Isso eu já explorei semana passada. Então, no Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu vou repetir um pouquinho, porque aí vale para Alice, que na semana passada não estava. Então, esse Salmo 1 ele é importantíssimo, porque nós estamos tratando de uma série de mensagens aos domingos, que é o Sermão da Montanha, né? E que trata das bem-aventuranças. E esse salmo, ele começa assim, dizendo, é o primeiro versículo do primeiro salmo da Bíblia, veja quanto importante é. Diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não vive de acordo, ou não anda de acordo com o conselho dos ímpios. Imagina, se a pessoa se diz cristã e está buscando do Senhor, como é que vai buscar conselho com as pessoas que estão negando de estar com Cristo? Não é isso mesmo? Não tem como a gente ter um pé num lado e outro pé no outro. Então, esse salmo já começa muito bem e evidencia qual é a maneira que o Senhor quer que a gente ande, ou seja, é não andar de acordo com o conselho das pessoas que estão no mundo e que não creem no Senhor. Muito bem. A personalidade de uma pessoa é formada no ambiente em que vive e com as pessoas que convive. Por isso, aí lá o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Como é que uma pessoa vai ter uma má conversação, vai falar só de coisas que são abomináveis, coisas que são repudiáveis, coisas que não são construtivas, né? Como que uma pessoa vai andar no meio dessas conversações e ter bons costumes? Você não pode esperar bons costumes da parte da pessoa que se envolve com conversações que não levam a agradar o Senhor. E aí, aqui diz: se duas crianças gêmeas forem separadas no seu nascimento e crescerem em ambientes diferentes, por mais parecidas que sejam, trarão os traços do meio em que viveram. Então, a gente vê isso claramente, né? Às vezes, pode ser até gêmeos, ou então irmãos não gêmeos, que nasceram da mesma mãe,
nasceram do mesmo pai, mas suponha que um foi criado com os avós num outro ambiente e o outro foi criado com os pais num outro ambiente. Eu até me lembrei daquela menininha lá de North Hollywood, lá da Califórnia, que a gente falou, aqui eu dei como ilustração uma vez, ela devia de ter uns 7 ou 8 aninhos, e ela é uma menina muito ungida. Embora filha de uma mãe incrédula e de um pai incrédulo e de um casal divorciado, que a mulher vivia numa vida complicada e o pai também, mas ela foi criada pela avó. Então, como a avó era cristã, então ensinava a menina nos caminhos de Deus. Certamente que se ela estivesse vivendo no meio da mãe e do pai, não ia ter os hábitos cristãos. Era uma criança extremamente sensível. A gente ensinou ela a orar pelas outras crianças, orar pelo pai, pela mãe, e era uma criança extremamente sensível. E aí, aqui o autor do artigo diz: Jesus é o novo modelo de personalidade a ser seguido para repreender e andar não de conformidade com a vida do mundo, para a gente não andar de conformidade com a vida do mundo, mas aí diz o seguinte, em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte, né? Aquele que diz que permanece nele, em Jesus Cristo, esse deve também andar assim como ele andou, ou seja, nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Imitar a Jesus Cristo não é imitar qualquer outro caráter, ou qualquer outro estilo de vida, ou qualquer outra personalidade, né? Então o modelo é Jesus Cristo, não existe ninguém. A gente precisa de pensar bem nisso, porque às vezes a gente tende a buscar ou querer que os filhos, pelo menos os filhos, ou que outras pessoas que não são os filhos, que elas pensem ou que elas sejam parecidas com a gente. Mas nós não somos modelo de nada, né? Um pode ser uma pessoa muito boazinha, mas alguma coisa tem que não completa o requisito de Deus, né? Porque todos pecaram, né? Um pode não ser mentiroso, mas outro fala uma mentirinha. Um pode não matar ninguém, mas tratar outras pessoas com desprezo, etc, etc. Então, aí diz o artigo aqui, se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, estamos falando da identidade espiritual, precisará mudar o ambiente e procurar pessoas melhores para conviver. Ou seja, a pessoa quando chega aos pés de Cristo e vai começar a sua trajetória no processo de santificação, né, tem que buscar ser mais, a cada dia ser mais como Cristo e menos como o meio em que a gente vivia. Então não é preciso parar de conversar com as pessoas, eu acho até que eu falei isso aqui na semana passada, mas saber discernir o que é a influência positiva ou negativa em sua vida. Não precisa a gente parar de falar com as pessoas, agora daí a imitá-las no que elas fazem, aí vai uma diferença muito grande, né? Então a influência positiva é o que a gente deve buscar. Se a gente ceder a uma influência negativa na nossa vida, a gente vai acabar escorregando para até concordar com coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. A pior coisa que tem é a gente, como cristão, diz que crê em Jesus Cristo, mas no final das contas a gente acaba crendo em outras coisas que não tem nada a ver com o que Cristo mandou fazer. Por isso é que eu tirei essa lista de passagens aqui para explorar hoje, que são as promessas de Cristo para a gente viver como Ele quer que a gente viva. Então, a segunda pergunta é, você é o que você vê. Então, por exemplo, em Lucas 11:34 diz o seguinte, são os teus olhos a lâmpada do seu corpo. Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se a gente usa ou permite que os nossos olhos estejam voltados só para as coisas negativas, ou para as coisas que não agradam a Deus, ou para as coisas do mundo, que são, usualmente as coisas do mundo são contra as coisas de Deus, né? Então,
os nossos olhos, nós somos o que os nossos olhos veem. Se a gente procura ver as coisas que são compatíveis com aquilo que Deus quer, muito bem, os nossos olhos vão absorver a imagem positiva das coisas que... Tanto é o seguinte, que Jesus Cristo, ele olha para nós, de lá do trono da graça onde ele está, ele olha para nós e ele não vê a gente como a gente é quando a gente está em Cristo. Eu dei aqui aquela ilustração do envelope uma vez, se lembra? Eu peguei um envelope, botei dentro do envelope um cartão. Estar em Cristo quer dizer que a gente tem que estar totalmente dentro do envelope. É uma ilustração fácil de entender, embora não se possa jamais comparar um envelope, mas é para explicar o sentido da palavra estar em Cristo. Se a gente estiver totalmente dentro do envelope, o que vai acontecer? O Senhor vai nos ver de lá de cima e não vai ver a gente ainda com as nossas deformidades, mas vai ver a gente segundo a imagem do Filho dele. Por quê? Porque a promessa que existe para a nossa vida é que aquele que nos chamou é aquele que nos vai santificar e é o mesmo que nos vai glorificar. Então, no dia do Senhor, nós vamos ser apresentados ao Senhor aí de uma maneira que é como Deus quer que a gente seja. Por isso é que o processo de santificação leva a vida inteira. Às vezes tem gente, eu já encontrei pessoas que às vezes estão já com muita idade, né? E eu já ouvi gente falar isso, não é por causa do problema da idade, mas a idade não pode ser uma desculpa. Mas eu já ouvi de pessoas dizerem o seguinte: ah, pastor, eu estou muito velho, eu já fui à igreja a vida inteira, eu tô careca de saber o negócio que está escrito aí na Bíblia, eu não preciso mais de ficar indo à igreja não. Você imagina, se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, se a gente acha que a gente já está pronto, é uma grande mentira do diabo, porque o processo de santificação leva o quê? Leva toda a vida, né? Até o dia do nosso reencontro com o Senhor, até aquele dia do nosso encontro com o Senhor, a gente vai estar em processo. É como uma estrada em construção. A estrada em construção está lá ainda trabalhando. Então isso é muito importante, que a gente vê que os olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. O que vemos, ou a maneira como enxergamos, a gente, veja só, também tem esse aspecto. Num grupo de pessoas aqui, você pode olhar para alguma coisa, não sei o que pode ser, qualquer coisa que você olhe, uma pessoa vai perceber aquilo que está fixando os olhos de uma maneira, a outra pessoa vai perceber de outra maneira. Mas no que diz respeito a Jesus Cristo, não tem, quem está na fé, quem está em Cristo, não tem como olhar para Cristo e um ter uma percepção de Cristo como aquele que nos sustenta, aquele que nos levanta, aquele que nos guia, aquele que nos mantém na mão dele. Ou então, se a pessoa olhar para Cristo e não enxergar realmente quem ele é, alguma coisa está perdendo aí no meio do caminho, não está? Porque a gente pode olhar para um carro, um achar o carro muito bonito, e num grupo cada um achar uma coisa: ah, esse carro é muito bonito, o outro acha o carro muito feio. Isso aí não importa nada na vida. Só importa na vida a maneira como a gente vê as coisas espirituais. Se a gente acha que Deus realmente é aquele que nos sustém, então, e que nos guia, que nos guarda, o que vai acontecer? Eu não tenho como ver Jesus Cristo de uma maneira diferente da maneira como ele se revelou. Se eu estiver vendo de maneira... Aliás, o apóstolo Paulo também é muito feliz na outra observação que ele faz. Ele diz que nós ainda, enquanto estamos nesse corpo, a gente vê como que por uma lente. Quando a gente está com os olhos nus, tem algo, para quem depende de óculos, tem uma distorção na nossa vista. A gente olha e a gente não vê a coisa direitinho, né? Conforme a realidade. Se a gente bota o óculos, pode ser a melhor lente, mas a gente ainda não está vendo a imagem perfeita. Então, o que o apóstolo Paulo diz é que hoje, enquanto a gente está aqui, nesse corpo e nesse processo, a gente olha como que por uma lente, ou como que por uma lente. Mas no dia que a gente encontrar com o Senhor, aí vai ser
face a face, aí nós vamos ver, não mais com qualquer distorção da lente. Isso é uma coisa muito importante como lição de vida, porque quantas e quantas pessoas são influenciadas pelo que elas veem ou pelo que elas ouvem e acaba distorcendo a maneira como eles olham para Deus e como eles olham para Jesus Cristo e como a gente mesmo olha. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Quando eu passei por essa aflição aí há 2 semanas atrás, qual deveria ter sido o meu... eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Qual deveria ter sido o meu testemunho? Qual deveria ter sido a minha atitude? Era para eu ficar aborrecido do jeito que eu fiquei? Era para eu ficar sem dormir do jeito que eu fiquei? Agoniado e nervoso? Né? Não era, porque a promessa do Senhor é que quando a gente está nele, não tem, quem está em Cristo não tem condenação. Não importa como é que o mundo vê a gente, não importa como é que a mulher do correio olhou lá o papel, olhou para a minha cara e disse que ia investigar quem eu era, porque o endereço que eu botei ali não era o endereço da minha carteira. Eu expliquei para ela, a minha carteira vai ser renovada em outubro, eu tenho que renovar minha carteira em outubro, faz algum sentido, eu inclusive ainda tenho que ver um problema da minha vista, né? Que certamente vai ter que fazer uma operação para remover a catarata. Aí eu ainda argumentei com ela no dia, faz sentido eu agora renovar minha carteira antecipadamente, só para mudar o endereço, se daqui a 3 meses ou 4 meses mas isso, o mundo não toma isso em consideração. Essa que é a verdade. O Senhor nos vê como nós somos, não precisa de investigar nada, mas o mundo vê a gente, né, da maneira que eles pensam e da maneira como é a lógica do mundo. Mas mesmo se nós estamos vivendo num mundo de trevas, da maneira como o mundo vê a gente, mas não importa. Esse aqui é o testemunho. Eu deveria ter dado um testemunho diferente para confiar mais em Deus e não me afligir como eu me afligi. Eu não estou falando de ninguém, não, estou falando de mim. Então o que acontece na prática? O meu testemunho deveria ter sido de não tomar em consideração o que a mulher falou. Por quê? Porque o Senhor está comigo, e tanto Ele provou que Ele está comigo, que ela fez lá, verificou tudo que ela quis verificar, levou 2 semanas e no final ligou para dizer que estava tudo ok. Então você imagina, a gente deve se importar, não é como o mundo considera a gente, como é que o mundo trata a gente, mas como quem nós somos diante do Senhor. Por isso é que é importante a nossa identidade em Cristo. Bate direitinho. A minha identidade aqui, nesse pedaço de papel aqui, a minha não está aqui. Na minha coisa, a minha identidade é uma. É aquele negócio que está escrito ali. Mas a minha identidade, a nossa identidade em Cristo, é uma identidade espiritual que vai muito mais além de tudo que possa estar escrito na nossa carteira de identidade. Tem carteira de identidade aí que bota qual o tipo sanguíneo, qual é se tem umas identidades aí que você bota, até se você tem alguma doença, para em caso de emergência, tá? Isso importa para aqui, enquanto a gente está nesse mundo, mas diante de Deus a maneira como Ele vê a gente é diferente. Então, aqui ele diz, por isso Jesus deixou esse ensinamento sobre os olhos bons e sobre os olhos maus. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde nós vamos ou as opções que temos. O olho serve para mostrar para onde é que nós vamos. Se o nosso olho é mau, se a gente vê as coisas de uma maneira deturpada, para onde a gente vai se encaminhar? Para o que atrai os ímpetos da nossa carne, não é isso? Enquanto que se a gente olha segundo a percepção de Deus, a gente está buscando, não está escrito que o Senhor, aquele salmo que diz que o Senhor guarda a nossa entrada, nós vimos esse salmo semana passada, o Senhor guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída, Salmo 121, eu acho que foi esse que a gente viu na outra semana. Se Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, então ou eu creio que Ele está me guiando, ou então eu não vou conseguir a caminhar pelas minhas próprias forças. Então, os olhos têm a finalidade de mostrar para onde vamos e as opções que temos. Mas os olhos também têm a alternativa de se fecharem para não olhar. Aí é que está. Quando a gente percebe alguma coisa que não convém olhar, porque vai ser uma tentação ou que vai ser um troço horrível para a vida da gente, o que a gente deve fazer? A gente tem a opção de fechar os olhos, não tem?
em lugar de ficar fixando os olhos no que não presta. Então, aqui diz no provérbio 27, 20, diz o seguinte: porém, até quando não queremos, os olhos do homem nunca se satisfazem. Até quando não queremos, os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos do homem, como são a luz do corpo, estão sempre à busca de alguma coisa a mais. Não é isso? E o que é uma coisa extraordinária é o seguinte: se você percebe, se você vê a maneira como uma pessoa cega, fisicamente cega, não estou falando espiritualmente cega, a maneira como uma pessoa, como Deus ajuda essa pessoa a andar, como Deus provê a maneira de uma pessoa cega viver ou sobreviver, aí mostra pra gente como é que Deus cuida, que Deus cuida da gente. Porque se Deus não cuidasse, o cego ia ter que ficar dentro de um quarto 24 horas por dia a vida inteira, porque não ia ser capaz de fazer nada. E tem muita gente cega fisicamente que faz, né, para a glória de Deus, faz muito mais coisas melhores na vida do que aquele que não é cego. A gente não vê esse tipo de coisa? Então, os olhos revelam muitas verdades, mostrando o que a pessoa realmente está sentindo. Provérbios 15, 13. Muito bem, então devemos cuidar bem do que vemos e fazer um propósito. Qual o propósito que indica o Salmo 101, versículo 3? Diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Se eu buscar ver as coisas injustas, né, e buscar com meus olhos as coisas injustas, as coisas que não são justas, obviamente, injusta é a coisa que não é justa. Aí, o que acontece? Os meus olhos vão absorver só as coisas que são injustas. Então, a gente tem a opção de olhar para as coisas justas, e quando aparecer alguma coisa que é injusta, dentro do propósito de Deus, a gente simplesmente fechar os olhos para não absorver o que aquela injustiça ou aquela coisa errada está mostrando. Além disso, ele diz lá em Provérbio 3, versículo 7, ele diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não sejas sábio aos seus próprios olhos, ou seja, não deixa que os seus olhos definam as coisas que você vai fazer. Né? Se a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, se o nosso coração é enganoso, e às vezes a gente está convencido de que está fazendo a melhor coisa, e que não está fazendo a melhor coisa aos olhos de Deus, imagina se a gente quiser ser sábio aos nossos próprios olhos, ou seja, buscar nossa sabedoria de acordo com o que os nossos olhos veem. As coisas que os nossos olhos veem nesse mundo de trevas não são coisas boas. Então, o que acontece? A gente não deve buscar ser sábio segundo os nossos próprios olhos, mas sim segundo a perspectiva de Deus. Depois, aí diz assim: pois todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbio 16, versículo 2. Olha que provérbio lindo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. De acordo com o que eu vejo, de acordo com o que eu faço, eu posso estar achando que eu estou usando da maior pureza, ou da maior honestidade, ou da maior isso, ou da maior aquilo, ou da maior sabedoria. Mas o Senhor pesa o espírito. Então ele pesa o que está no nosso espírito. Então, devemos cuidar de como olhamos as coisas, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para entender o que é invisível aos olhos carnais. Efésios 1:8. Os olhos carnais, eles não percebem, porque é invisível aos olhos carnais, aquelas coisas que são espirituais. Não é isso que acontece? Eu posso ver com os meus olhos as coisas espirituais? Eu posso até sentir, né? Quando você entra num ambiente espiritualmente são, quando a gente entra num ambiente, quando a gente está aqui adorando ao Senhor, por exemplo, e ouvindo a palavra de Deus, a gente está supostamente num ambiente limpo, num ambiente são, né? Então o que acontece? A gente deve pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para entender o que é invisível aos nossos olhos carnais.
Então, se eu quiser entender tudo com os meus olhos carnais, está mal. Eu estou mal, porque tem que buscar a ajuda do Senhor para abrir os nossos olhos do Espírito. Podemos também comparar a nossa visão com uma câmera que só capta imagens que para ela são apontadas. Estas imagens são gravadas para serem lembradas. A qualidade de uma imagem é baseada na intensidade da luz ambiente. Se eu estiver gravando esse vídeo que eu estou gravando agora, no meio escuro, em que não tem luz, no meio que não tem claridade, o que vai acontecer? O que a pessoa vai conseguir ver no meio do ambiente escuro com os próprios olhos? Então, essa é outra ilustração interessante. A qualidade de uma imagem é baseada na intensidade da luz ambiente. Quanto mais na luz do Senhor a gente estiver, né, mais a gente vai caminhar de acordo com o Espírito. Então, assim os nossos olhos filtram tudo o que vivemos. Os nossos olhos filmam, não é filtram. Os nossos olhos filmam tudo o que vivemos, mas precisamos ser luz para que tudo seja conforme o brilho de Deus em nossas vidas. Que a gente veja, pedir a Deus que os nossos olhos vejam as coisas segundo o brilho de Deus, e não segundo as coisas que a gente pode querer perceber que não são positivas. Então, aprenda a olhar baseado na luz de Cristo. E o terceiro ponto nós somos o que nós ouvimos. Romanos 10:17 diz o seguinte: a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não existe fé, a gente pode ler 1 milhão de livros, mas se a gente não conhecer, não ouvir da palavra de Deus, a gente vai ser muito conhecedor de um montão de coisas, né? Conhecedor das ciências, conhecedor da astrologia, conhecedor sei lá de quê, da geografia, mas a fé mesmo que alimenta a nossa alma e o nosso espírito vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, o que ouvimos também influencia os traços da nossa personalidade. Se o que a gente vê é tudo que não presta, a nossa personalidade vai se acostumar, vai virar um hábito nosso, né? Achar que aquelas coisas que não prestam são normais. Se a gente ficar vendo o que não presta por um tempo, daqui a pouco a gente vai ficar com a nossa fé esmaecida e a gente vai achar que é absolutamente normal aquilo que não presta, né? Então, muitas pessoas vivem hoje uma vida que ouviu alguém dizer que seria. O incentivo de alguém pode levar uma pessoa a muito longe, mas as palavras depreciativas podem destruir vidas. Palavras depreciativas. É muito importante selecionar o que ouvimos para ajudar na formação do nosso caráter. Uma pessoa orgulhosa não consegue ouvir os outros, achando que sabe tudo, mas acaba o quê? Fracassando. Por isso, Provérbios 19:20, ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Jesus ensinou que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. As pessoas que não ouvem a palavra de Deus, elas não dão ouvido, não querem saber por causa de quê? Porque não pertencem a Deus, né? Não tem como servir a dois senhores. Então precisamos ouvir a palavra e praticar para que a nossa vida não desmorone em tempestade. Mateus 7, 24 a 26. Então Jesus também disse que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. Lucas 6, 45. Então, se você ficar muito tempo com uma pessoa fofoqueira, possivelmente se pegará falando algo que não viu ou que consiste numa fofoca. Se você ouvir muitas reclamações e críticas e não souber diferenciar a motivação dessas críticas, né, e as reclamações, corre também o risco de se tornar um murmurador, né? A Bíblia não diz que nós não devemos murmurar? Murmurar é pecado. Então, porém, se você buscar informações sadias e ouvir coisas boas também, logo o seu coração
transbordará de edificação para quem ouve. Então a recomendação: aprenda a ouvir coisas que edificam e não qualquer coisa. Muito bem. Aí na semana que vem, eu só vou explorar aqui uns 2 ou 3 versículos, mas na semana que vem aí eu vou tirar uma cópia dessa aqui. Eu achei isso extraordinário. Mostra quais são as coisas que Jesus falou, o que ele afirmou, o que ele instruiu, para que a nossa vida seja identificada com ele. Ou seja, não para a gente aprender o que ele não ensina, mas para a gente poder viver de acordo com o que ele disse. Então, vamos ver aí na sua Bíblia, porque essa versão aqui está em inglês, vamos ver João 16:33, o que fala. João 16:33. Começa por uma afirmação muito importante. João, capítulo 16, versículo 33. João 16:33. Muito bem. Onde é que está o Joãozinho aqui? João 16:33. 16, 12, 13, 16, 33. Vamos começar, para poder pegar a ideia completa, vamos começar no 25, aí a gente vai até o 33 e para por ali, para poder a gente explorar bem a primeira grande promessa do Senhor. Jesus já estava para ir-se, ele já estava preparando os seguidores dele para deixar que eles soubessem que ele não estaria mais com eles, que ele tinha que ascender ao céu. Inclusive ele se reuniu, ele esteve com os discípulos até depois da ressurreição, não foi? Não teve algumas vezes que ele encontrou com os discípulos, mesmo depois da ressurreição? Então, as palavras de despedida dele. Olha aqui, vamos começar no 25, versículo 25 do capítulo 16. Diz o seguinte: estas coisas, ele estava explicando, né, para eles como é que eles deveriam caminhar depois que ele não estivesse mais presente. Então ele diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, ou seja, ele dava ilustrações, ele não falava só em tese, ele dava ilustrações. Ele diz assim: vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, porque para ficar fácil das pessoas entenderem, ele falava por comparações das coisas que as pessoas conheciam, né? Então vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai, porque até aí eles estavam fixados em Jesus Cristo, eles nunca tinham visto o Pai, né? Quem estava ali presente entre eles era quem? Era o Pai, era o Espírito Santo ou era o Filho? Era o Filho. Então ele diz assim: mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, ele explica, pedireis em meu nome. Por isso é que quando a gente ora no nome de quem? De Jesus. Pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, àquela altura, os discípulos, né, salvo aquele que traiu ele, né, eles já criam, já sabiam que ele era o Filho de Deus, não é isso mesmo? Porque Deus já tinha revelado a eles que ele era o Filho de Deus, já tinha ele falado e eles já tinham acreditado que ele veio da parte do Pai, porque eles diziam o seguinte: olha, para fazer os milagres que o Senhor faz, é preciso que o Senhor tenha vindo da parte de Deus, não tem outra, né? Então ele diz: pois o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. Eles já tinham chegado ao ponto de amar a Jesus, não tem mais dúvida, porque diz: tendes crido que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para
o Pai, que é o caminho que todos nós vamos seguir. Os que creem, né? Os que não creem é outro assunto. Então o versículo 29 diz assim: disseram os seus discípulos, olha só o que eles disseram: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato viestes de Deus. Aí Jesus Cristo lhes respondeu: credes agora? Agora vocês creem? Você vê, né? Até pouco antes eles ainda tinham dúvida, mas naquela altura eles já criam no que Jesus tinha feito e no que aqui ele veio. Então o 32 diz o seguinte: eis que vem a hora, e já é chegada, né, em que sereis dispersos. Ou seja, por causa da perseguição, eles iam se dispersar, iam uns para um lado, outros iam para o outro, com medo de serem apanhados, porque eram seguidores de Jesus, né? Diante da perseguição, eles iam, Jesus sabia que eles iam se dispersar, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Depois, até o Pedro no final, que disse: não, Senhor, eu vou até lá com o Senhor no sacrifício, isso aqui. Depois que ele disse? Negou 3 vezes, e Jesus sabia que ele ia negar, disse: ô Pedrinho, olha só, você está falando esse negócio aí muito bonito, mas antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? Então ele disse assim: cada um vai para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque... O que diz aí no final? O Pai estará comigo. Porque o Pai está comigo. Que coisa linda, né? Ele tinha certeza, né? Aí o 33 diz: estas coisas vos tenho dito para quê? O que diz aí? Que em mim tenhas paz. Estas coisas vos tenho dito para quê? Para em mim que tenhas paz em mim. Não é a paz do mundo que ele prometeu. O que ele diz? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a paz do mundo, mas a minha paz. A paz dele é o que realmente tranquiliza a gente, e não a paz do mundo, né? Então estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, outra vez dentro dele, né? No mundo, o que diz aí? Você terá aflições. Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Bom ânimo, eu venci venci o mundo. Então tá aí, se o nosso Senhor, se Ele nos dá promessas, e se a gente sabe que Ele é fiel, como a gente já experimentou isso várias vezes na nossa vida em momentos de aflição, a gente sabe que Ele é fiel. Então, nós temos não é só que aprender a lição, porque veja só, quando a gente ia à escola, quando a gente era pequenininho, e até quando a gente cresceu, a gente ia à escola, né? Quantas coisas a gente aprendeu na escola que não botou na prática? Alice, você aprendeu alguma coisa na escola que você nunca fez? Eu aprendi um montão de coisas na escola que eu nunca coloquei em prática, né? Então, veja, é para a gente viver nele, para a gente ter paz nele, porque ele não enganou, ele não engana, ele não fez nenhuma promessa enganosa para a gente. Da parte do mundo a gente tem uma opção de promessas, né? Olha, se você pagar o seu Social Security por 35, 40 anos, você vai ter uma aposentadoria. E aí? Você contribuiu sua vida toda, quando você chega no final para receber, você recebe uma boa aposentadoria? Olha para a Alice, eu acho que a Alice deve receber uma boa aposentadoria, porque ela está sorrindo. Mas é tudo, as coisas, as promessas do mundo, a gente tem que se convencer de que as promessas do mundo são todas enganosas. O único que é fiel e não mente para a gente é ele. Ele diz: no mundo vai ter aflições, então por que eu deveria ficar aflito com aquele negócio que aconteceu ou com qualquer outra coisa que aconteceu? Ele já tinha me dito que eu ia ter sofrimento, né? Agora, ele disse, eu tomei conhecimento, mas eu pratiquei o que ele falou?
Então é esse o grande desafio da gente viver. O grande desafio da gente viver não é a segurança ou a fé nas coisas que a gente vê, e sim nas promessas dele, que a gente, ainda que não veja, a gente está convencido que vão acontecer, e isso é preciso a gente passar por esses sufocos, para a gente poder, cada vez que a gente passa numa dessa, e ele mostra a fidelidade dele, é uma experiência a mais para a gente aumentar a nossa fé. Mas eu te disse. Hã? Mas eu te disse. Estou dizendo, mas eu te disse. Está nervoso por quê? Bom, então vamos lá. Você me disse, está nervoso por quê? Mas ela mesma me falou hoje que ontem ela não dormiu direito, parece que estava vendo um negócio lá do... Não, isso foi por causa da luz do computador, né? Fiquei até tarde. Então são coisas que a gente aprende, mas que a gente não bota em prática. Já tem milhares de informações que antes da gente dormir, a gente, se quiser ler um livro, não vai fazer mal nenhum. Mas ficar na frente do computador, ficar na frente do telefone, ficar na frente da televisão até a hora de dormir, é óbvio que aquilo ali vai causar pra gente. Então a gente passa por essas coisas porque a gente quer, né? Muito bem, então quem é que quer orar para agradecer ao Senhor? E aí na semana que vem nós vamos explorar aqui várias promessas extraordinárias que mostram que a gente, crendo naquelas promessas, a gente vai ter a nossa identidade em Cristo. Amém? Desliga.